frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos aprimorar nossa API REST utilizando o padrão Front Controller, Pelo menos uma adaptação desse padrão. Para essa prática, a gente assume que o ambiente mínimo de desenvolvimento para Node.js TypeScript já esteja previamente configurado. Instalação de alguma versão mais recente do Node, gerenciador de pacotes, o NPM, instalação do TypeScript e configurações de compilação, dentro do projeto e-commerce-node-api, IDE VS Code configurada com as extensões necessárias, Postgres e o pgadmin instalados, certo? Como de praxe, a gente está aqui com o nosso projeto e-commerce Node.api aberto no VS Code e a gente executa, os nossos testes automatizados para verificar, se a gente tem uma base de testes íntegra para que a gente possa inicializar os nossos códigos. Então os testes estão rodando, a gente ainda não tem testes na camada de apresentação, basicamente em cima desses elementos de servidor, isso vão ser feitos depois. Então a gente pode também verificar a execução do servidor para verificar se está tudo ok. Então vamos rodar aqui o nosso comando que inicializa o servidor. Veja que ele usou o Node Moon, inicializou a API, inicializou o servidor na porta localhost 3000. A gente está usando o Morgan para fazer a auditoria das requisições. Então, por exemplo, se eu abrir aqui, localhost API v1, tá certo? Categorias, eu posso verificar aqui no console que a gente fez um get, para a localhost 2.3000 API v1 categoria, e que a gente teve um código, um status de código 304 e aqui os microsegundos de execução, Se eu tentar usar acessar uma rota que não existe, por exemplo, que dá um 404, eu posso ver que o Morgan registrou aqui um 404, e eu posso ficar acompanhando aqui, porque o Morgan, que é o middleware que a gente instalou no vídeo passado, ele consegue fazer o log, para a gente fazer uma auditoria dessas requisições, tá certo? Então aqui eu fiz a requisição para o URL de produtos e aqui eu também vi que eu recebi um comando, um status code 304, beleza? Bom, então eu sei que minha API também está inicializada corretamente. Vou parar ela aqui porque a gente vai começar a trabalhar nesse mesmo elemento, para a gente poder fazer os nossos novos códigos. Mas antes disso, a gente precisa saber inicialmente o que é uma Web API. Veja, primeiro o conceito de API, API do inglês é Application Programming Interface, então é uma interface de programação de aplicação, E é um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para a utilização de suas funcionalidades. Então veja, no nosso sistema, o que é esse conjunto de rotinas e padrões? São os casos de uso que a gente veio definindo desde lá, naquele processo de análise e design, através de documentação e especificação textual. Depois a gente fez diagramas visuais dos casos de uso. Então as rotinas do nosso software são as nossas lógicas de negócio, e isso é o que a gente vai expor nas nossas APIs, tá certo? Para que essas funcionalidades sejam utilizadas por aplicativos, tá certo? No contexto das APIs, a palavra aplicação ela acaba se referindo a qualquer software com uma função distinta, tá certo? Então, no nosso caso, o e-commerce Node API que a gente vem desenvolvendo aqui é essa aplicação desse conceito da API, que é o Application Programming Interface, tá certo? E o que seria uma Web API? Bom, uma Web API é um conjunto definido de mensagens de requisição e resposta. Veja, quando a gente entra no conceito do web, a gente acaba caindo no conceito de cliente-servidor e naturalmente no de requisição e resposta, tá certo? Então, a Web API é um conjunto definido de mensagens de requisição e resposta HTTP, tá certo? O protocolo mais usado. Geralmente, essas mensagens são expressas em alguns formatos, como XML e JSON, e a gente já falou aqui que a gente está adotando o JSON, que é o JavaScript Object Notation, até porque a gente está usando tanto no front-end como no back-end o JavaScript. No caso do back-end está usando TypeScript, que no fundo é JavaScript depois de transpilado, e acaba sendo mais intuitivo o uso do JSON, e mais leve também. Uma API Web, ou também chamada de
serviço web é geralmente uma interface de processamento da aplicação, ou seja, aqueles comandos, aqueles casos de uso que a aplicação, que o meu negócio oferece, vão ser, né, digamos assim, disponibilizados e transparecidos nessa API, tá certo? Então, todos os serviços da web são APIs, mas nem todas as APIs são serviços web. Então, a API REST, na verdade, é um tipo especial, é um padrão, né, utilizado de APIs, né, que usa um estilo de arquitetura padrão. Então, na verdade, a gente vai estar fazendo uma Web API REST, tá certo? Então, API para expor nossos casos de uso, tá certo? REST porque a gente segue um conjunto de restrições para fazer ali, por exemplo, as configurações das nossas rotas, o uso de boas práticas, né? O uso dos códigos e dos verbos HTTP, né, para que eles foram criados, né? Então, isso é o conceito, né, de o que é uma Web API. Bom, e a gente falou um pouco de REST, então vamos entender um pouquinho o que é o REST, tá certo? Então, o REST na informática e na engenharia de software é o que a gente chama de, em inglês, né, Representational State Transfer, né, que em português significa transferência de estado representacional. Na verdade, ele é um estilo de arquitetura de software. Veja que a gente está falando também aqui de arquitetura, né? Então, esses estilos arquiteturais são decisões que a gente toma. A gente está tomando a decisão de usar o REST, poderia estar sendo usado outro estilo, tá certo? Esse estilo ele define um conjunto de restrições, ou seja, um conjunto de regras a serem usados para que a gente possa criar um tipo especial de Web API, que é o que a gente vem tentando fazer, tá certo? O REST ele se refere-se a um grupo de restrições de design dentro da arquitetura de software, né, que geram sistemas distribuídos eficientes, confiáveis e escaláveis, tá certo? Como o HTTP é o protocolo padrão por trás da World Wide Web, né, a web, né, ele também acaba, né, o HTTP transferindo documentos e links de hipertexto, tá certo? Então, APIs HTTP simples são às vezes chamadas de serviço REST, embora não adotem todas as restrições REST necessariamente. Então, aqui no nosso projeto, a gente não está adotando todas as restrições REST, mas a gente faz uso das melhores boas práticas e dos principais elementos. Lembrando sempre que eu aconselho, né, a gente não adotar as tecnologias como uma verdade absoluta e sempre tentar fazer análises, adaptações a depender da situação, tá certo? Então, os iniciantes de programação podem se presumir que uma API REST significa um serviço HTTP, né, que pode ser chamado usando bibliotecas, mas nem sempre, tá certo? Por quê? Porque um serviço HTTP pode ser que não esteja usando o estilo arquitetural REST e sim outro estilo arquitetural, tá certo? No fundo, aqui no nosso projeto, a gente vai estar criando uma Web API REST, beleza? Bom, o que a gente vai fazer hoje também é aprimorar essa Web API REST usando o padrão Front Controller. Então, é importante saber o que é esse Front Controller, tá certo? O Front Controller é um padrão definido no livro do Martin Fowler, lá de 2002, e ele basicamente, né, é o seguinte, ele fala, né, que é um controlador, né, Front Controller, né, controller de controlador e front de frente, é um controlador de frente que trata, né, que manipula todas as solicitações de um site. No caso, essas solicitações são as requisições, né, os requests e responses em HTTP, tá certo? No protocolo HTTP. Ele fala aqui de um site, né? Esse padrão ele é um pouco, digamos, antigo, né? Já conhecido, então eles falavam muito de site, mas ele pode ser aplicado aí, né? Lembrando que sites geralmente são fornecidos por servidores web, mas se a gente está falando de um servidor de aplicação, a gente estaria falando das requisições e respostas para um servidor de aplicação. Então a gente vai fazer uma adaptação para esse front controller, para esses conceitos mais recentes como o REST também, tá certo? O front controller ele consolida, né? Ou seja, ele manipula, ele gerencia todo o tratamento de solicitações, de requisições e respostas e canaliza essas solicitações por meio de um objeto manipulador que a gente vai chamar aqui de manipulador de rotas, tá certo? A gente já manipulou um pouco as rotas, né? Quando a gente vê aqui, por exemplo, a nossa classe, né? API. Nosso arquivo API.v1, né? .ts, né? A gente está manipulando rotas usando o servidor, né, de aplicação Express, beleza? No caso aqui a gente está manipulando uma rota de categorias, uma rota de produtos. E, né, no index.ts a gente já faz também manipulação de rota, na verdade no server, né? A gente já faz manipulação de rota, né, para a rota API v1, né, usar o arquivo e todas as configurações de rota que estão dentro desse objeto
né, que é que a gente vai chamar aqui de manipulador de rotas, tá certo? Então, esse manipulador, né, a gente já está vendo um manipulador aqui, que é o API V1 Router, ele despacha objetos de comando, ou seja, né, requisições e repostos, no caso aqui, requisições para o comportamento específico. Então, por exemplo, quando a gente tem uma requisição para localhost 2.3000/API V1, a gente usa esse manipulador API V1 Router e despacha isso, né, e para que ele verifique os middlers, né, e faça as associações com as URLs específicas. Então, se for depois disso /categorias, ele vai executar essa função. Se for /produtos, vai executar essa. E no fundo, agora o que a gente vai querer fazer é criar também manipuladores específicos para esses módulos, para esses objetos de domínio, para que a gente associe aquela nossa camada de aplicação, no caso, os casos de uso, a URLs e padrões de requisição REST específicas, tá certo? Então a gente vai usar dois conceitos aqui para falar do front controller, né? O handler, que é o manipulador, e os comandos, que são os controladores, né? No caso, a gente está fazendo uma certa adaptação. Eu vou mostrar aqui uma imagem, tá certo? Aqui é o site que fala sobre, né, alguns padrões de projeto que estão no livro do Martin Fowler, né? Esse padrão que a gente está falando é o front controller, e basicamente o que a gente vai implementar é um handler, tá certo? A gente já implementou um handler, por exemplo, a gente já implementou o handler, que é o API V1 Router no módulo main, mas a gente vai implementar handlers de, né, requisições em cada módulo para que a gente associe os casos de uso da camada de aplicação, e a gente vai fazer também a implementação de um abstract command, que a gente vai chamar de um controle abstrato, e vai fazer extensões de controles específicos. E cada controle desse, que a gente aqui chama de comando, vai estar associado a um caso de uso, tá certo? E vai ser assim que a gente vai linkar, né, as requisições que chegam em determinadas URLs, né, aos casos de uso que a gente já implementou, né, no passado. Beleza? Vamos voltar aqui para o código, e depois de falar um pouco sobre o que é um padrão, né, de front controller, a gente vai fazer uma refatoração no código para mostrar como é que a gente pode inicializar o banco de dados na nossa aplicação. Então vou abrir aqui o arquivo index.ts, né, dentro do arquivo main, né, dentro do módulo main, onde a gente já faz algumas inicializações, e aqui também eu vou inicializar o Prisma, que é o banco, que na verdade é o ORM que a gente usa para fazer conexão com o banco e fazer operações no banco de dados. Então eu vou importar o Prisma aqui, né, no caso estou importando o Prisma lá de onde a gente criou, no Prisma Client, né, @main infra database ORM Prisma, tá certo? E aqui, depois da iniciação do servidor de aplicação, eu posso, né, iniciar e fazer o Prisma Connect. Então, se a conexão estiver feita corretamente, eu também faço um console.log dizendo que o banco de dados está conectado. Isso aqui, né, vai me ajudar a acompanhar no console a inicialização do projeto. Vamos ver isso aqui funcionando. Vou abrir aqui o terminal, rodar o comando npm run dev server, aguardo o comando ser executado, né, start o node moon, né, inicializa a API, inicializa o servidor de aplicação mais o servidor web, né, e inicializa o banco de dados. Então, sei aqui que meus, né, elementos principais, principalmente das minhas duas camadas de detalhe, né, infraestrutura, que é o banco de dados com ORM, e apresentação, né, que é a presentation, que é o servidor de aplicação com Node e HTTP. Beleza? Feito isso, a gente vai começar a implementar uma classe abstrata para um controle express. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é esse elemento aqui, ó, esse comando abstrato, né? A gente vai criar uma classe abstrata, é óbvio, para fazer reuso de código, né? E a gente vai fazer essa classe abstrata, né, já baseada no nosso servidor de aplicação, que é o Express. Então, a gente vai implementar uma classe abstrata para um controle Express. Onde é que a gente vai fazer isso? A gente vai no source, na nossa pasta shared, que é onde a gente faz códigos que são reutilizáveis. Eu vou clicar aqui e criar uma nova pasta aqui chamada presentation, tá certo? Que representa a nossa camada azul de apresentação, né? Nossos adaptadores primários, tá certo? Aqui dentro de presentation eu vou criar uma nova pasta chamada http, e dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado
express.controller.ts. E aqui eu vou fazer uma classe abstrata, tá certo? Então, primeira coisa, classe abstrata, express controller. Já vou exportar ela aqui, porque a gente vai estar fazendo isso, né, para reuso de código, então vou ter que exportar. E aqui eu vou criar 3 métodos protegidos que vão me ajudar, né, nesse processo de requisição e resposta. Lembrando que o Express é um servidor de aplicação, então estou criando um controlador abstrato aqui que já faz e que já, digamos assim, cria métodos pré-existentes que vão atender a respostas específicas. Então, primeiro aqui é um método chamado sendSuccessResponse, que na verdade é um método que envia uma resposta de sucesso. Então ele recebe um response, um objeto response do Express, um data, né, aqui não significa data das datas do calendário, mas sim um data em inglês, né, que são dados do tipo qualquer, né? Então posso passar por uma resposta. No caso a gente vai estar trabalhando com JSON, mas eu posso passar aqui objetos, né, mais complexo, eu posso só passar tipos primitivos como um string, como um number, e como é um status, né, uma resposta de sucesso, o padrão é o status C200 lá do HTTP. E a gente faz aqui o response.status. No caso aqui a gente vai ter que importar o response do Express para a gente poder utilizar aqui, tá certo? E aqui ele já faz um response.status com o status que foi passado. Se você passar um status diferente de 200 de sucesso, por exemplo, 201, 204, ele vai usar o que foi passado, se não, ele vai usar por padrão o 200. E depois retorna no formato JSON, que é o formato que a gente está adotando para transferir informação entre o front e o back-end, tá certo? E passam um dado aqui, tá certo? E aí a gente vai fazer outras 3 funções, né, que a gente vai usar constantemente. Envio de sucesso, envio de erro com padrão 500. No caso aqui ele retorna o status 500 e manda uma mensagem de erro, né? No caso aqui, em vez de passar um data, eu estou passando um erro, o tipo erro, né? Que é para a gente passar exceções, tá certo? E o outro método seria o sendNotFoundResponse, que é um método que já é específico para o código 404, né, para mandar uma mensagem quando houver algum recurso não encontrado no servidor, beleza? E percebam que essa classe pode crescer porque a gente pode implementar métodos específicos para códigos específicos. Por exemplo, a gente pode implementar métodos para não autorizado, tá certo? Ou outros tipos de código 500, né, mais específicos, ou outros tipos de código de sucesso. No caso eu vou estar fazendo só 3 aqui, só para a gente poder também, né, mostrar o uso do front controller a partir também desse diagrama, né, e implementando essa classe abstrata aqui. Eu poderia implementar os comandos diretamente, chamar eles do handler, mas a gente vai acabar, né, usando uma classe abstrata para também fazer reuso de código, beleza? Bom, feito isso, implementando uma classe abstrata com controle Express, a gente vai fazer agora a implementação, né, realmente do front controller para o caso de uso recuperar a categoria. Então a ideia agora, pessoal, é conectar a camada da apresentação. Eu vou abrir aqui o nosso diagrama, né, de arquitetura só para mostrar para vocês visualmente o que é que a gente vai estar fazendo. Então o que a gente vai fazer aqui agora é conectar, né, a nossa camada de apresentação com a camada de aplicação, que são os casos de uso. Então a gente vai implementar o front controller para o caso de uso recuperar categoria por ID, tá certo? Então o primeiro passo é a gente implementar, né, o controller, né, que é o comando que vai ser baseado nessa classe que a gente criou aqui abstrata, né? Então o que a gente vai estar fazendo na verdade é esse comando concreto aqui. Então cada caso de uso vai ter um controller, um comando concreto. Então vamos lá implementar o controle para o caso de uso recuperar a categoria por ID. Onde é que a gente vai implementar isso? SRC, módulos, módulo de catálogo, já que a gente está falando de recuperar categoria, e categoria é um domínio que está, digamos assim, englobado no módulo do catálogo, tá certo? Aqui dentro a gente vai criar uma pasta chamada Presentation, que ainda não tem. Dentro dessa pasta Presentation a gente vai criar também a pasta HTTP. Dentro da pasta HTTP a gente vai criar uma pasta chamada REST, já que a gente vai estar fazendo controles REST em Express, né? E só porque a gente vai criar vários controles para cada caso de uso, eu vou criar uma pasta
controllers, só para não ficar muitos arquivos soltos dos controladores. E aí a gente vai criar um arquivo aqui dentro desse controller, lembrando que a gente está dentro do módulo catálogo, um arquivo chamado recuperar categoria por id express.controller, ou seja, um controle express.ts. Então perceba que a gente vai ter um controle para cada caso de uso, para a gente implementar o front controller e fazer com que o nosso caso de uso seja exposto na nossa Web API REST. Beleza? Então vamos lá para o código. Primeira coisa, a gente vai fazer uma classe chamada recuperar categoria por ID Express Controller, que estende a Express Controller que a gente criou. Vamos importar ela aqui, certo? Depois a gente vai criar um atributo do tipo, né, recuperar categoria por ID Use Case. Por quê? Porque os controllers vão ter associação com os use cases. No caso, a gente vai fazer aqui uma inversão, né, de controle. A gente não vai instanciar o recuperar categoria por ID use case aqui dentro, a gente vai passar isso através de inversão de controle, injeção de dependência, tá certo? Para isso, a gente vai configurar o nosso construtor para receber essa dependência, né, recuperar categoria por ID. Vamos importar essa classe aqui, recuperar categoria por ID use case. Chamo o construtor da classe abstrata e o que eu receber pelo construtor da classe Express Controller do recuperar categoria por ID, eu passo para o atributo privado que eu criei. E aí agora eu crio um método assíncrono chamado recuperar, que recebe um request, um response e um next, que vem lá do Express, tá certo? Por isso que ele é um Express Controller, né? Porque ele também lida com request e response, tá certo? No caso aqui a gente vai, né, importar o request do Express, o response também do Express e o next function do Express para poder parar de dar erro aqui. E aqui agora a gente vai fazer um try catch, tá certo, pessoal? Veja que todas as outras camadas, né, a camada de aplicação, né, camada de domínio, a camada de infraestrutura, elas lançam exceção, mas a gente não trata as exceções lá dentro, né? Se vocês forem ver no domínio, a gente não tem nenhum try catch, né? A gente só tem lançamento de exceções específicas de domínio lá dentro dos domínios ricos, por exemplo, quando a gente passa um valor do produto abaixo de 0, né? Ou tenta inserir mais de 3 produtos, mais de 3 categorias num produto. Isso tudo são regras de negócio que estão, né, ligadas às exceções de domínio. A gente também tem exceções de aplicação que fazem, né, exceções do fluxo da aplicação, e a gente tem exceções da infraestrutura que são baseadas no Prisma. Todas elas são lançadas, né, e vão ter que ser tratadas em algum lugar. E que local vai ser tratado isso? Vai ser tratado no módulo de apresentação dentro do controller, tá certo? Então é por isso que nesse momento a gente vai fazer um try catch aqui, tá certo? Então vou botar um try aqui, beleza? E nesse catch aqui eu vou buscar qualquer erro que venha, tanto da camada de infra, como da camada de domínio, como da camada de apresentação, né? Eu vou capturar ele aqui e faço o next erro, né, usando o middleware do Express para mandar esse erro, né, já que a gente também aqui está falando de programação assíncrona, para que o Express trate esse erro e retorne na resposta, né, já que ele é um servidor de aplicação. E aqui dentro é onde a gente vai fazer as tentativas de código. Então a primeira coisa é tentar buscar o ID que vai vir como parâmetro na URL, tá certo, no request, e armazenar ele aqui numa categoria ou numa variável não constante. Depois, né, fazer a recuperação, né, dessa categoria através do uso do use case, usando o execute, né? Aqui a gente tem que importar essa interface para poder fazer uso direitinho, né, do nosso output DTO, né? E pegar esse output DTO e fazer, né, eu até vou chamar aqui de output, um output DTO, e passar esse output, né, para o método sendResponse que vem da classe Express Controller, já que a gente está estendendo, né? E aí veja, eu passo a própria resposta, né, porque se a gente for ver aqui no Express Controller, o método ele recebe sempre um response do tipo
do Express e um dado qualquer. No caso, o dado aqui é o output do caso de uso que a gente está fazendo o controle, né? Veja que o caso de uso, recuperar a categoria por ID, está associado ao caso, ou ao controller recuperar a categoria por ID, ou seja, a gente vai fazer cada comando desse para cada caso de uso, beleza? E aqui eu vou passar categoria output DTO, né? Então a minha resposta, né, se nada der erro aqui, por exemplo, se na execução do caso de uso não der erro, se na hora do momento de fazer as validações, as invariantes de classe e testar as regras de negócio lá no domínio rico, não lançar exceção. E se não tiver erro no banco, vai estar tudo ser feito com sucesso, não vai cair no cat e vai enviar uma resposta de sucesso. No caso, eu não estou passando o código 200 aqui, né? Não estou passando nada aqui depois, que seria o status, né? Com o status code do HTTP. Então, se eu não estou passando, ele assume que é 200 e vai mandar isso aqui via JSON, tá certo? Já que esse método usa uma resposta no formato JSON, que é o que a gente já acordou. Beleza? Feito isso, agora é só exportar recuperar a categoria por ID Express Controller. Depois de implementar esse controle, a gente tem que fazer a inversão de dependência, né? Ou a inversão de controle e injeção de dependência, já que a gente não faz a instanciação do caso de uso aqui dentro. Então, a gente tem que fazer isso em algum local, ou usando um container de injeção de dependência, ou fazendo manualmente, tá certo? A gente vai fazer manualmente aqui usando arquivos do index mesmo. Onde é que a gente vai criar esse arquivo? Dentro da pasta controllers, REST HTTP presentation do módulo catálogo que a gente já vem fazendo. Então, vou clicar aqui, new file, chamar ele aqui de index.ts, e dentro desse index a gente vai fazer uma inversão de controle. A gente já fez isso também para injetar repositórios no caso de uso, tá certo? E a gente está fazendo agora para injetar casos de uso nos controles. Isso a gente faz para poder garantir essas setinhas pontilhadas aqui, que são, né, uma regra de arquitetura nossa que não pode ser quebrada, que é a regra de dependência, né, para deixar o nosso software o mais fracamente acoplado possível, beleza? Então, aqui no index a gente vai fazer o seguinte: primeira coisa, eu vou criar uma constante, que é o nome do meu controller, só que minúsculo, e ele vai receber uma instância daquela classe recuperar categoria por ID Express Controller que eu criei. Vou importar ela aqui, e eu vou injetar eu recuperar categoria por ID use case minúsculo, que eu já criei num arquivo index que está lá dentro da camada de aplicação. Tanto que eu posso ver ele aqui, né? Eu estou recuperando ele aqui, módulos, catálogo, camada de aplicação, tá certo? E agora, né, eu preciso deixar essa constante aqui e preciso exportar, porque eu vou usar essa instância aqui lá nos meus manipuladores de rota. No caso, eu estou criando isso aqui, fazendo injeção de dependência dessa classe, uma injeção de dependência dessa classe, que no caso é o caso de uso no controller, e vou fazer depois a associação desse elemento concreto a um manipulador de rotas, tá certo? Já a gente vai fazer. Então, qual é o próximo passo? Implementar esse manipulador de rotas, no caso, o manipulador de rotas de categoria, e fazer especificamente a questão do recuperar categoria por ID. Então, onde é que a gente vai fazer? Dentro de src, módulos, catálogo, presentation, dentro da pasta REST, tá certo? Não vai ser dentro da pasta controle, vai ser dentro da pasta REST. A gente vai criar um novo arquivo chamado categoria.routes.ts. E é aqui onde a gente vai criar os manipuladores de rota específicos do objeto de domínio categoria que está dentro do módulo do catálogo, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma constante categoria router, que vai receber aí o Express, né? A gente tem que importar, claro, o Express aqui e chamar o router. Veja que a gente já fez isso lá no API V1, então posso criar hierarquias de rotas, tá certo? E sair fazendo uma chamada em cadeia delas, beleza? E aqui a gente vai fazer o seguinte, categoria router.get, ou seja, tudo que chegar para esse manipulador de rotas, categoria router, que for no get, certo? E que for compatível com essa URL aqui, 2 pontos ID
Veja que esse 2 pontos vai representar um valor dinâmico, né? Não vai ser um ID fixo, né? Esse nome ID mesmo, mas vai ser um valor. No caso, a gente está usando o UIDs aqui. Tudo que chegar nesse UID, você vai passar para o caso de uso, que é o recuperar categoria por ID controller. Vou importar esse cara aqui, tá certo? E passo aí o request, o response e o next. Então, basicamente, eu estou fazendo esse elemento aqui, aí, esse handler. É claro que esse handler está dividido em duas partes, como eu falei. Uma é essa parte aqui, no main, né? Que é o API v1 router. Então, por exemplo, quando chegar qualquer requisição em localhost 2.3000 API v1 categorias, eu vou apontar agora não para essa função, mas para a função manipuladora de rotas que chama-se categoria router, que eu estou criando aqui. E se chegar alguma coisa depois desse categorias que tem um ID no formato do UID válido, ele vai passar todas essa requisição, a resposta e o next, né, que é as funções que vão facilitar percorrer os middlewares, ele vai chamar o controller. Então é nesse momento aqui, pessoal, que a gente de fato está fazendo a ligação entre a camada de apresentação e a camada de aplicação, tá certo? Ou seja, a camada azul e a camada amarela, tá certo? E aqui agora a gente faz a exportação dessa rota. Beleza? Bom, feito isso, a gente implementou o front controller para o caso de uso recuperar a categoria por ID. Só que agora a gente tem que usar isso, né? A gente já implementou a classe abstrata, que a gente vai agora poder reutilizar em outros controllers baseados em casos de uso. A gente implementou, né, o manipulador de rotas, né, que é o handler, né, desse cara aqui específico do categoria router. E agora a gente vai associar, tá certo? A gente vai associar as rotas da API para manipular as rotas de categoria, certo? Então a gente vai fazer a ligação. Então vamos lá naquele arquivo aí, API v1.ts, que está lá dentro do main presentation http rest, tá certo? E aqui agora, pessoal, no lugar de executar essa função, tá certo? Eu vou chamar o meu categoria router. Veja que é como se eu estivesse passando uma responsabilidade para o outro. Então, por exemplo, lá no arquivo server.ts eu defino que na minha rota API v1, quem vai manipular a rota API v1 é o API v1 router. E quem vai manipular a rota nesse API v1, nesse API v1 categorias é o categoria router, tá certo? E o categoria router vai ter também outras rotas lá dentro. Beleza? Então agora a gente pode fazer um teste, né? Vamos primeiro, né, subir nossa aplicação aqui, que ela já está rodando, na verdade, né, porque está com o Node Moon. Vou aqui aí, nessa parte de categorias e vou digitar categorias somente. Veja que lá no meu manipulador de rota de categorias eu não tenho mais uma rota para quando não tiver nada, né? Então se eu digitar aqui só categorias, ele vai dizer que não existe. Mas se eu digitar aqui barra e passar um ID, por exemplo, vou passar esse ID aqui, esse ID provavelmente não existe no meu banco. Se existe, ele vai retornar, tá certo? Mas se não existir, ele vai retornar. Aqui ele existe no banco, né, esse ID. Então ele retornou, né, já o objeto aí no banco, né? Se eu pegar esse valor aqui, ó, 03F, e consultar aqui meu banco, eu consigo ver que eu tenho esse, né, que é o cozinha americana, né, que está aparecendo aqui. Então, se eu passar agora um valor que não existe, por exemplo, vou tirar esse 2 aqui e colocar um 3, eu vou receber, né, é óbvio, uma exceção de a categoria não foi encontrada, que é lançada lá na camada de aplicação, quando a gente faz o teste, né, para verificar se a categoria existe, né? Então a gente já está integrando aí a camada de apresentação com a camada de aplicação. Beleza? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui. Depois de associar as rotas da API para manipular a rota, a gente vai instalar, né, em vez de ficar testando, né, sempre pelo browser, a gente vai instalar, tá certo, a extensão REST Client do VS Code para testes manuais da API, certo? Então a gente vai abrir aqui as extensões, ó, e procurar por REST Client, tá certo? E a gente vai aguardar carregar. Aí a gente vai instalar essa extensão aqui. No meu caso, o botão de install não está aparecendo, é porque ela já está instalada. Então vocês instalam a extensão REST Client, beleza? E depois de instalar a extensão REST Client,
a gente vai fazer o uso dessa extensão REST Client para testar justamente essa rota de recuperar a categoria por ID que a gente testou lá no browser. Mas a gente vai fazer o quê? Tentar testar, né, aqui pelo próprio VS Code, para a gente não precisar ficar saindo do VS Code a todo momento, né? E por isso que o nome dessa extensão é REST Client, porque ela cria um cliente REST para testar as rotas, que vai simular como se fosse uma requisição, né? Por exemplo, lá da camada mas do front-end, tá certo? Lá da camada de interface do usuário, beleza? Então, né, a gente vai fazer isso como? Aqui dentro do módulos catálogo presentation HTTP REST, tá certo? Dentro dessa pasta REST, a gente vai criar aqui um novo arquivo. E o nome desse arquivo vai ser categoria.http. Essa extensão .http é uma extensão, né, que já é reconhecida pela a extensão que a gente usou do REST Client. E aqui a gente vai botar isso aqui. Primeiro, host igual localhost. Lembrando que essa extensão aqui não é uma linguagem TypeScript, tá certo? É uma linguagem específica para a extensão do REST Client. Então, eu estou criando aqui com arroba uma variável, onde vai ter o nome localhost, né, uma porta 3000 e uma API version API v1. Esses nomes aqui, zero references, né, na verdade são introduzidos pelo VS Code, vocês não precisam digitar, vocês vão precisar digitar, né, essas variáveis. E aí, ó, eu vou botar um comentário aqui, recuperar uma categoria por ID, porque eu quero fazer um teste, né, usando o REST Client, um teste manual, de uma requisição para o meu servidor, né, assim como eu fiz aqui pelo browser, né, como essa aqui, tá certo? Só que lembrem, pelo browser a gente só vai conseguir fazer aqui pela URL requisições GET. Depois, quando chegar post, delete, put, né, patch ou qualquer outra, a gente teria que ter outras formas de fazer essa requisição pelo browser. Então a gente já está usando a API, o REST Client aqui dentro do VS Code mesmo, porque a gente pode simular também requisições por aqui. Então, na verdade, eu vou fazer isso aqui. Isso aqui são padrões da extensão, viu? Então, eu vou fazer um get para HTTP. Qual é o host? Localhost, dois pontos. A porta 3000, barra API version, API v1, barra categorias, passo um ID, tá certo? E se a requisição estiver correta, e é óbvio, o meu servidor estiver executando, viu, pessoal? Por exemplo, meu servidor ele tem que estar executando, tá certo? Para eu fazer esses testes, eu posso fazer aqui um send request, e se tudo tiver ok, e se esse ID existir no banco, ele vai me retornar, tá certo? No formato JSON. Então veja que aqui eu fiz uma requisição HTTP com o método get para o meu back-end, tá certo? Na rota que a gente configurou, e ele retornou aqui um status 200 e um ok, e retornou o valor. Por quê? Porque esse cara aqui, que é o Cama, né, a categoria Cama, tem lá no meu banco. Se eu vim aqui no banco, eu tenho ele aqui, N9D9CFF, tá certo? Que é o mesmo que está aqui, certo? Então, se eu passar outro valor, por exemplo, deixa eu pegar esse aqui, que é o Cozinha Americana, tá certo? Eu passar outro valor aqui, eu também vou poder pegar, né? No caso aqui ele deu um erro interno, porque eu já tinha alterado lá da URL, esse valor aqui no final não é o 3, é um 2, mas aqui é bom que a gente já testa uma categoria que não foi encontrada na base, ele retorna um erro 500, tá certo? E lança uma exceção, né? Categoria não encontrada. Se eu botar o 2 aqui, né, e dar o send request, eu consigo recuperar o Cozinha Americana. E assim também eu posso fazer, por exemplo, com o Mesa, né? Lembrando que quando a gente copia do banco, viu, pessoal, e cola aqui, a gente acaba trazendo as aspas. Então, a URL não possui aspas, tá certo? O ID tem que ser o valor inteiro. Então, aqui também eu consigo fazer agora um send request e recuperar a categoria Mesa. Então, já estou testando também minha aplicação. Se minha aplicação estiver parada, por exemplo, eu vou parar ela aqui, né? Parei a minha aplicação, meu servidor de aplicação. Se eu der o send request, ele vai me dar esse erro, conexão foi rejeitada, tá certo? Então, para fazer o uso dos testes manuais a partir do REST Client, eu preciso obrigatoriamente estar com o meu servidor rodando, tá certo? Então, vamos sempre estar atentos a o servidor está executando. O servidor aqui está executando, né? Eu posso fechar meu terminal, meu servidor não vai parar, né? E posso fazer meus testes. Beleza? Então aqui a gente fez o uso da extensão REST Client
para testar a rota, recuperar a categoria por ID, beleza? E agora a gente vai fazer o que, né? A gente vai implementar o front controller para testar outro caso de uso para a gente praticar um pouco mais. No caso agora a gente vai fazer o recuperar todas as categorias, beleza? Então vamos lá, seguindo o mesmo fluxo do anterior, a gente vai vir aqui, ó, dentro da pasta controllers e criar um arquivo que vai ser o controlador, né, que vai se associar ao caso de uso recuperar todas as categorias. Então veja que eu tenho controllers específicos para casos de uso específico. E os casos de uso estão onde? Dentro da camada de aplicação, né, dentro do módulo, pasta use case, e cada pastinha dessa é um caso de uso. Beleza? Então a gente vai fazer 2 agora, já fez um na verdade, e vai fazer agora, né, o controlador desse cara aqui. Então, primeira coisa, vamos lá. Vou fechar aqui esse arquivo do REST Client. Vou abrir aqui e vou começar. Começo com a classe, importo o Express Controller, certo? Preciso ter um atributo para receber o caso de uso, esse atributo é privado, e importa a classe do caso de uso específico que eu estou usando. Preparo o construtor, que vai nos auxiliar a fazer a injeção de dependência do caso de uso, e crio um método, né, aqui também, né, bem parecido com o que a gente fez anteriormente, que vai receber o request do Express e importa ele, o response do Express importa ele, e o next function do Express. Beleza? E aqui dentro, pessoal, try catch executando o caso de uso. No caso aqui, a gente faz um try catch, faz um lista categorias DTO, que vai ser um array do tipo de interface de categorias, e chama o use case. Aqui a gente não passa parâmetro porque o use case de recuperar todas as categorias não tem output, né? O output dele, ou o input dele é um void, e o output, que é a saída, é uma lista, certo? Se nada der errado aqui dentro, nem dentro das funções que são chamadas no caso de uso e no repositório, a gente vai enviar uma mensagem de sucesso com a resposta do Express e com a própria lista de categorias de DTO, tá certo? Se algum erro acontecer, a gente passa o erro, né, a partir do next para o Express tratar esse erro. E aí exporta esse cara aqui, tá certo? Feito isso, a gente vai ter que ir lá naquele arquivo index, aqui dentro de controller, e fazer também a inversão de dependência, a inversão de controle e a injeção de dependência. Então a gente vai fazer isso aqui, recuperar todas as categorias controller, importa a classe que a gente criou agora, injeta o recuperar todas as categorias use case com a letra minúscula, que é a constante que tem a instância da classe recuperar todas as categorias use case, com o repositório, né, óbvio, já injetado, e depois exporta essa classe aqui, porque a gente vai usar ela na rota, tá certo? E aí agora a gente vai lá na rota, que é o categorias routes, e veja, se para eu pegar uma categoria pelo ID eu usei um barra e depois um 2 pontos ID, eu posso, né, fazer agora isso aqui, dentro de categoria root, quando eu mandar um get, né, na URL barra, ou seja, só na categorias, então me execute o caso de uso, na verdade o controller, né, recuperar todas as categorias controller, tá certo? E a gente já está exportando aqui, e agora, né, depois de fazer a implementação do front controller, a gente vai usar essa extensão, ou a extensão REST Client, para testar essa rota de recuperar todas as categorias, tá certo? Então como é que a gente vai fazer isso? Vou abrir aqui, o arquivo categoria HTTP, onde a gente está testando, já tenho o meu teste de recuperar uma categoria específica, e adiciono agora, eu posso criar um arquivo que tenha vários testes, né? Um get, para URL categorias. Então veja, se a gente vir aqui, depois de categorias,
o que vier com ID, se for um get, vai para, né, o controlador do recuperar categoria por ID. Se for só categorias e não tiver nada depois, e for um get, né, vai para o recuperar todas as categorias. Então eu salvo aqui, salvo também meu arquivo categoria por HTTP e vou testar agora o meu send request. Vejam, vou até abrir o controlador, ou o meu terminal, porque eu tenho aqui, né, o Morgan fazendo log das minhas requisições. Então quando eu mandar um send request aqui, ele vai trazer todas as categorias, né? Primeiro, status 200, porque eu consegui encontrar todas as categorias, um OK, recuperou todas as categorias que estão salvas no banco, cama, mesa, banho e cozinha americana, né? Se eu vim aqui no meu banco, são justamente as 4 categorias que estão aqui. Se a gente for comparar os IDs também, a gente vai ver que são iguais, ou seja, está indo no banco. E o meu terminal até logou aí o Prisma fazendo um SQL, ou seja, eu sei que passou pelo banco através desse SQL, porque passou pelo ORM. E o Morgan fez o log aqui da requisição. Então fiz um get para essa URL, então retornou 200. E se eu fizer um get para a URL com ID, ele também vai mostrar o SQL que foi gerado, porque passou pelo Prisma, né? Então esses testes manuais que a gente está fazendo com o REST Client aqui são considerados testes de integração, porque eu acabo atingindo aí o meu banco de dados de fato, né? Eu consigo fazer conexão com o banco de dados e testar essa conexão. E o Morgan me mostra aqui qual foi, né, a requisição get específica para retornar esse objeto. Beleza? Bom, indo aqui para as considerações finais do vídeo, a gente viu um pouco sobre o que é uma Web API, o conceito de API, o conceito de Web API, a aplicação do estilo arquitetural REST, né, como uma adoção de estilo do nosso projeto, mas que existem outros, né? A gente viu o conceito de front controller e está fazendo uma certa adaptação, né, do front controller, onde a gente implementa manipuladores de rota específicos para módulos, por exemplo, a rota de categoria, a rota de produto que estão dentro do módulo do catálogo, tá certo? E também implementa, né, os controladores que fazem a conexão com os casos de uso, né? No caso, usando inversão de controle. A gente injeta a dependência do caso de uso no controller, tá certo? Bom, valeu, até o próximo vídeo.